Queridos amigos, que alegria podemos estarmos juntos com o programa ABC do Espiritismo, por essa TV tão querida que é a TV Mundo Maior. O nosso agradecimento a todos os diretores das casas André Luiz, que detêm essa harmonia entre a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Nós vamos, nesse momento, agradecer a você, o nosso telespectador, pelo carinho que sempre temos recebido desses corações misericordiosos que acompanham essa TV e o nosso programa. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estaremos estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual foi a página eleita para o dia de hoje, André Luiz? Estamos estudando em sequência. Veremos o capítulo 18º, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o seu último item, o 16. É uma mensagem de Simeão, em Bordeaux, 1863. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Diz o Espírito amigo, item 16, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libre do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. É uma mensagem muito interessante. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Eu não consigo hoje, com o conhecimento que eu adquiri através da doutrina espírita, realmente ver
o Espiritismo sem uma obra assistencial. Porque o assistencialismo é exatamente a grande oportunidade de nós nos libertar. O nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil, o nosso benfeitor espiritual, que dirige todas as atividades da nossa casa, ele há muitos anos vem dizendo para o grupo de trabalho: quando nós passamos a fazer, por exemplo, a comida fraterna, não é porque nós somos bons, fraternos, é porque nós estamos aprendendo a quebrar as algemas do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E ele sempre encerrava dizendo: o maior beneficiário somos nós mesmos, porque estamos aprendendo a servir, como nos ensina o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos essa passagem que nem todos os que me dizem Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E isso é muito interessante, porque nós vemos por todos os cantos o clamor das pessoas que louvam a Deus. Como dizia Jesus, louvam pelos lábios, mas não honra pelo testemunho. Então isso se torna uma coisa muito séria, porque essa mensagem que Simeão nos traz é uma mensagem muito bonita, fazendo-nos compreender essa passagem de que a quem muito foi dado, muito terá a oportunidade de ser um efetivo cristão. Por isso Jesus disse: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quantos passaram pela fieira do bem, mas num determinado momento, André, abandonam, porque realmente ser cristão não é fácil. Não é fácil. Quando falamos de reconhece o cristão pelas suas obras, eu me lembro de um extraordinário expoente que nós tivemos aqui no Brasil, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. O Chico deu testemunho pelas suas obras, não as obras psicografadas, não as atividades assistenciais que ele tinha pelas casas espíritas que ele passou ao longo da sua vida, mas as obras que ele realizava ele mesmo, ao chegar nos lugares onde chegava. Quando ele ia, por exemplo, no supermercado e ele comprava 4 tomates, ele comprava 2 bons e 2 mais ou menos. E um dia, o caixa, de tanto ver o Chico fazer isto, em Uberaba, perguntou ao Chico: Chico, por que você não compra 4 tomates bons? E compra sempre 2 bons e 2 mais ou menos. O Chico diz para ele: uai, meu filho, se eu comprar 4 tomates bons, eu estou te dando prejuízo. Comprando 2 bons e 2 mais ou menos, para hoje e para amanhã, esses mais ou menos estão em perfeita condição de ser comestível. Se eu te der prejuízo, amanhã você poderá até fechar, amanhã você poderá ter dificuldades em manter o seu estabelecimento, e o seu estabelecimento me ajuda tanto, é próximo de casa, você me atende com um sorriso, você dá emprego a bastante pessoas, então eu quero que vá bem. Olha que pensamento cristão, olha que pensamento diferente do pensamento materialista, do pensamento mesquinho. Então o Chico mostrava pelas suas ações o que ele já trazia em seu coração. Essa frase eu gosto muito, quando Jesus dizia: uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos.
Toda árvore que não der bons frutos será cortado e lançado ao fogo. Ninguém engana para sempre. Nós estamos vendo hoje muitas religiões cristãs caírem por terra, porque tentaram iludir as pessoas, enganar as pessoas. Eu digo sempre que o cristianismo passou a ser uma fonte de renda, o cristianismo passou a ser uma empresa onde as pessoas se aproveitam do Cristo. O Cristo hoje não é divulgado como um salvador. O Cristo hoje não é divulgado como libertador. O Cristo hoje, ele é vendido como uma empresa, uma marca de empresa. Então nós percebemos que nós nos afastamos do Cristo. E o Espiritismo vem fazer um convite para nós nos reaproximarmos do Cristo. Não é fácil, porque nesses últimos 2000 anos, a mensagem de Jesus foi modificada. E aqui Simeão fala uma palavra que eu julgo ser muito forte e que de fato se verificou no decorrer do tempo. A mensagem do Cristo foi mutilada. Ela foi adulterada, ela foi enxertada, ela foi modificada. A simplicidade da sua mensagem deu-se espaço ao luxo, às pompas, às conveniências da autossociedade de todas as épocas, e hoje nós temos visto que muito do que o Cristo disse se perdeu e que graças ao trabalho de médiuns como Chico Xavier, foi se trazendo à baila. Mas eu penso que no mundo de regeneração, a visão de Jesus e dos seus ensinamentos será restituída ao que compreendia-se no cristianismo primitivo. Eu acredito que será o retorno. E eu vou lembrar aqui uma frase para encerrar o primeiro bloco, aonde no Evangelho segundo o Espiritismo diz: coube ao Espiritismo cristão resgatar o cristianismo redivivo. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo com o nosso programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. Gratidão a todos os telespectadores e não saia daí. Um breve intervalo e já retornaremos com essa mensagem de Simeão que tem a segunda parte. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior, programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Nós estamos estudando o capítulo 18º, onde nós vamos hoje continuar a mensagem de Simeão, que vem trazer um pouco para nós sobre aquela mensagem que nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma outra mensagem que Simeão nos faz relembrar no primeiro programa foi aquela mensagem: uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não for boa será cortada e arrancada ao fogo. Vamos dar continuidade nos ensinamentos dessa mensagem. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou nos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim, como Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém.
São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como os que há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, pois, procurar os necessitados, conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Magnífico texto que estamos diante para a nossa meditação e para a nossa reflexão. Durante muitas existências, durante muitos séculos, alegamos desconhecimento. E por desconhecer, alegávamos que não poderíamos dar o real testemunho dos ensinamentos de Jesus. Hoje, porém, a realidade é outra. O Espiritismo, já anunciado por Jesus e deixado escrito no Evangelho de João, vem ao nosso encontro como um consolador prometido, com o compromisso de deixar esclarecido o que Jesus havia dito e foi modificado ao longo do tempo, e coube ao Espiritismo também nos mostrar novas faces das verdades espirituais que o Cristo não pôde dizer na sua época. E hoje, mensagens como esta abrem os nossos olhos, esclarecem todos que procuram nessas páginas, nessas linhas, o entendimento, a vida eterna, a melhoria espiritual, a aquisição de novos valores e a transformação do seu próprio íntimo. Eu fico cada vez mais convicto de que o capítulo 15º, prefaciado pelo Espírito de Paulo, o apóstolo da gentilidade, com o tema Fora da caridade não há salvação, realmente deva ser o nosso caminho a nortear os nossos passos à busca do Evangelho de Jesus. Porque todas as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo nos concita a sermos caridosos, nos concita a trabalhar no campo do bem. Eu particularmente não consigo ver uma casa espírita que não tenha uma obra assistencial, por pequena que seja. Uma casa espírita que não distribua uma cesta básica que seja para o início de um trabalho filantrópico. Uma casa que não compra 10 pãezinhos para atender os nossos irmãos necessitados. Uma casa que não faz uma pequena panela de sopa para atender os nossos irmãos. Eu me lembro de uma história de um companheiro que foi até Chico Xavier
e diz: Chico, eu trouxe a planta da nossa casa, já está quase pronta, nós vamos inaugurar a casa. E o Chico então pediu, tirou todos os livros, e o Chico pediu para que abrisse aquela planta sobre a mesa. E ao abrir a planta sobre a mesa, o companheiro, muito entusiasmado, contava para o Chico: essa é a sala de passe, essa é a sala de sessão pública, essa é a sala mediúnica, essa é uma pequena cozinha, é assim, é assado, aqui são os banheiros. O Chico olhando. E no final, o Chico perguntou ao companheiro: aonde está aqui o refeitório para atender os nossos irmãos necessitados? Ah, Chico, nós não pensamos nisso num primeiro momento. O Chico conta-se que o Chico deu uma gargalhada e diz para o companheiro: vocês podem estar montando qualquer coisa, menos uma casa espírita. Porque uma casa espírita que não foi planejada para atender os necessitados não é uma casa espírita. Olha que interessante, André Luiz. Sem sombra de dúvida, o Chico foi o maior propagador da área assistencial dentro de uma casa espírita. O Chico foi quem fez o espiritismo ter esta visão caritativa que teve. Com todo o respeito aos primeiros espíritas no Brasil, se não fosse Chico Xavier, as casas até hoje não teriam os trabalhos que tem. Dr. Bezerra foi muito importante na sua época, mas ele não teve esse viés na sua altura. Ele teve na sua vida particular como médico. Eurípides Barçanufo, a mesma coisa. Tinha uma farmácia, tinha uma escola, mas não dentro da própria casa espírita. E assim todos aqueles pioneiros que nós tivemos, que com tanto amor levaram a mensagem espírita adiante. Agora o Chico não. Em 1927, com 17 anos de idade, quando ele funda, junto com seu irmão, José Xavier, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, o espírito de Luiz Gonzaga disse a ele: eu aceito ser o patrono desta casa com uma condição, desde que 1/3 das tarefas sejam assistenciais. Então, o Chico, desde o primeiro mês que começou na casa espírita que ele fundou com Corações Amigos, tinha a parte doutrinária e a parte assistencial. Interessante, eu tenho acesso e guardado isso a 7 chaves. A primeira ata do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, na qual nós dirigimos na atualidade. E a casa foi fundada em 14 de março de 1901, 26 anos antes de Chico Xavier fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E nessa primeira ata, nós vamos ver uma particularidade. O espírito comunicante trata-se do mesmo espírito, São Luís Gonzaga. E a orientação é a mesma que ele deu a Chico Xavier. Ele dizia: se os nobres irmãos que aqui se encontram não trabalharem na seara do bem e da caridade, não conte com a minha presença na condição de dirigente espiritual. Então nós vemos, André, que em todas as fases e todas as épocas a mensagem é sempre a mesma: caridade em ação. E é interessante porque na véspera do Chico desencarnar, ele, arrastado já por 2 companheiros, cada um pegando no ombro dele, levou ele no abacateiro. Não o abacateiro embaixo do pé de abacate como anteriormente. O abacateiro, já no final da vida do Chico, já era uma casa bem construída, lá passavam centenas de pessoas diariamente, iam em busca de um prato de alimento, mas ficou conhecido ainda como abacateiro. E o Chico foi lá, cumprimentou nos seus 92 anos os tarefeiros, mandava beijo,
olhava, sorria, no seu penúltimo dia de vida. Então nós vemos que, sem sombra de dúvida, esse trabalho com o próximo, esse trabalho de aliarmos o conhecimento com a prática, ela é fundamental. E o que fez Francisco de Assis ser grande foi o trabalho assistencial. O que fez Vicente de Paulo ser grande foi o trabalho assistencial. O que fez Teresa d'Ávila, a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, o que fizeram esses espíritos serem grandes foi estar junto do povo, dando alimento, dando remédio, dando agasalho, assistindo-os em suas dificuldades. Doutor Bezerra, o médico dos pobres, tirou seu anel de formatura para dar em penhor para uma senhora comprar remédio na farmácia na altura. Eurípides Barçanufo morreu vítima da febre espanhola, curando enfermos que estavam com ela, e ele sabia que era contagioso, mas ali estava, amparando e reconfortando. Então é o trabalho que forja o trabalhador e o seareiro. Como é bonito tudo aquilo que o Espiritismo nos oferece, onde nós vamos buscar nesses grandes pioneiros do Espiritismo essas informações que nos dá as diretrizes para o trabalho do dia a dia. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa. ABC do Espiritismo, agradecendo a você, o nosso telespectador, pelo carinho com quem nos recebe na sua casa. Um beijo carinhoso a todos que estão sintonizados na TV Mundo Maior e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça hoje e todo sempre. Até o próximo programa. Muita paz, muita luz a todos, uma boa semana e até o nosso próximo encontro.